Fala, criminalistas! Vamos dar início a mais um dos nossos encontros aqui no Fala Criminalista, trazendo os bastidores da advocacia criminal. Eu sou Oséias Rodrigues, advogado criminalista, e o Fala Criminalista ele nasce com uma proposta da gente trazer um pouco da realidade do advogado criminalista. E aí a gente aborda um cenário de casos práticos, principalmente num viés prático, para que a gente possa ajudar colegas advogados, principalmente os que estão iniciando na advocacia criminal, a entender um pouco da realidade do advogado criminalista. E para isso, nós sempre contamos com a participação de grandes advogados e advogadas que vêm contribuir com o seu conhecimento prático e teórico do seu dia a dia, compartilhando conosco e com vocês toda essa sua experiência. E hoje eu tenho o prazer de receber no nosso Fala Criminalista um grande advogado criminalista, Dr. Jader Aldrin, advogado que atua no cenário do Tribunal do Júri. E eu conversei com o Dr. Jader para a gente trazer uma série de dicas que serão de suma importância para entendermos como funciona a advocacia criminal no cenário do Tribunal do Júri. E não só isso, como estabelecer uma advocacia estratégica no cenário do Tribunal do Júri. O Dr. Jader já está aqui conosco, eu peço para que ele solicite a aceitação para a gente poder já iniciar esse tema que será, essa temática que será muito importante para você, advogado e advogada criminalista. Deixa eu ver aqui. Para o Dr. Jader está aqui conosco. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Querido, como é que você está, doutor? Tudo bom, meu ilustre Oséias? Estou bem, graças a Deus. Estamos aqui no Congresso Jurídico, aqui no estado do Belém, do Pará. Bacana. Na presença de grandes colegas da advocacia, do cenário criminal do Brasil, né? Grandes tribunos também. Mas parando ali o Congresso para vir aqui conversar com você, poder contribuir um pouco com conhecimento. Querido, primeiro eu quero te agradecer, né, por ter aceito esse convite de estar aqui conosco, né, e aí você está viajando, está participando de um congresso, né, com grandes nomes aí do cenário da advocacia criminal, e você sai um pouco aí do congresso para estar aqui conosco nesse encontro que eu tenho certeza que quem estiver conosco irá aprender, irá ter várias dicas da atuação do advogado e da advogada criminalista no Tribunal do Júri. Eu fiz aqui, elaborei várias perguntas aqui, muitas perguntas que a gente vai fazer para o Dr. Jader, passando pela atuação no inquérito policial, na primeira fase, no sumário da culpa, na preparação para o Tribunal do Júri plenário e, por fim, a atuação no âmbito do plenário, num dia, né, que ocorre de fato o julgamento perante o plenário do Tribunal do Júri. Então a gente vai passear por todos esses momentos e eu tenho certeza que vai ser muito, muito produtivo essa nossa live de hoje. E se você puder, compartilha com os colegas advogados aí, compartilha com o maior número de pessoas possíveis, nos ajuda a transbordar o conhecimento, levando a experiência que o Dr. Jader adquiriu ao longo de vários anos como advogado criminalista, e eu tenho certeza que vocês irão aproveitar bastante o dia de hoje, a nossa live, tratando sobre produção probatória no âmbito do Tribunal do Júri. Desde já eu já agradeço a todos aqueles que estão nos assistindo. E, doutor Jader, eu gostaria de iniciar com aquela pergunta que
todo mundo quer saber, né? Principalmente o jovem advogado, advogada que está iniciando a sua advocacia e fica ali buscando entender qual o melhor cenário. Será que a advocacia criminal compensa essa atuação? E eu queria saber de você, doutor Jade, o que foi que lhe levou, primeiro que você se apresentasse, segundo, o que foi que lhe levou para a atuação nesse cenário da advocacia criminal. Muito boa noite. Boa noite, meu amigo. Parabenizar esse teu trabalho que você vem desenvolvendo, né? O Fala Criminalista é importantíssimo para os advogados, para os estudantes de direito que pretendem alçar essa carreira como advogado. E, às vezes, como eu sempre falei para você, nós temos algo em comum, que é o quê? O compartilhamento do conhecimento. Eu tenho uma premissa de que quanto mais nós compartilhamos o nosso conhecimento, mais a gente também consegue ver o que as pessoas pensam, quais as ideias que essas pessoas têm e também nos engrandecemos. Isso é muito importante na nossa profissão. Pois bem, eu sou advogado criminalista, eu atuo há exatamente 9 anos, desde o primeiro momento que eu peguei a carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil, em novembro de 2016, eu comecei a atuar como advogado criminalista. O pensamento que eu tinha quando eu comecei a atuar como advogado criminalista era o pensamento de poder trazer um pouco de justiça para um Estado, para uma máquina que, na maior parte das vezes, ela não é nem um pouco legalista e ela não é nem um pouco garantista. O que acontece? O que a gente percebe? Aquela pessoa que, quando é apontada o dedo para ela, que ela está ali na situação ainda de investigado, ainda na fase de inquérito policial, não tem-se nem a denúncia, não iniciou nem o processo, né? Para aqueles que estão aqui nos assistindo e que irão nos assistir depois, essa live fica gravada, né, Osés? Fica gravada aqui no Instagram e também fica gravada no YouTube, no nosso canal do Fala Criminalista no YouTube. E é importantíssimo aqui só destacar já, o tanto que a gente vem recebendo de feedback de pessoas que depois assistem a live e aí dão os feedbacks, querem tirar dúvidas, e isso é muito bacana, porque a gente coloca lá disponível no canal, né, no nosso canal no Muito bom. YouTube, para que possa ser depois reproduzido para outras pessoas que têm interesse. Muito bom. Então, como eu estava dizendo, para que as pessoas fixem a ideia de que o procedimento penal, o procedimento criminal, ele inicia-se a partir do recebimento da denúncia. A pessoa está ali no status de investigado, o delegado de polícia apresenta relatório final com um indiciamento, o Ministério Público recebe aquele relatório, verifica-se que ali estão presentes os indícios mínimos de materialidade de autoria, oferece a peça vestibular, que é a denúncia, e após o recebimento da denúncia pelo juiz, é que inicia o procedimento criminal. E o que acontece? O que me levou a ser advogado criminalista? Foi observar, através, né, à época ainda, sequer advogado, de assistir a programas de televisão, a ver matérias na internet, o quanto de pessoas são injustiçadas nesse país. Ainda nos bancos da Universidade de Fortaleza, eu me formei pela Unifor, eu comecei a me interessar pelo direito penal. Eu comecei a verificar que o direito penal não era apenas apontar o dedo para uma pessoa e essa pessoa ser condenada. As regras do jogo, elas deveriam ser devidamente cumpridas. E essas regras, elas são variáveis em vários aspectos. Para que você possa condenar alguém, para você que possa chegar a uma sentença condenatória, a prova, ela, pelo menos em tese, ela deve estar bem posta, bem elaborada. As regras devem ser respeitadas. E isso me fez apaixonar-se pela advocacia criminal. Quantas e quantas vezes nós pegamos processos criminais, não só de competência do Tribunal do Júri, mas de outras áreas também, e verificamos que ali não haveria indícios
mínimos para aquela pessoa estar sofrendo aquela sanção. Quantas e quantas vezes pessoas privadas de sua liberdade, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e ninguém olhava para aquelas pessoas e via que ali aquela prisão cautelar, aquela prisão preventiva estava totalmente sem nenhum tipo de indício mínimo de autoria. E isso, Oséias, isso veio me trazer essa paixão que até hoje, isso engrandece o meu coração, porque não tem nada mais satisfatório que aqueles que pretendem alçar os voos da advocacia criminal, acima de tudo, acima do conhecimento, da técnica, da oratória, tem que ser pessoas que tenham um bom coração, tem que ser pessoas que analisem o caso e não vejam só aquilo que está sendo imputado ao acusado, mas vejam, tenham a consciência de uma mãe, de uma esposa, de um filho, de uma filha, e ajam naquele processo com o coração, de fato. Avaliem aquela circunstância da pessoa que está privada da liberdade. Ter A sensibilidade, né, Jean? ter sensibilidade, porque, Osés, o que nós temos dos maiores valores que nós temos? Primeiro, a vida. Quando acaba-se a vida, acaba-se tudo. É o fim. E o segundo valor é a liberdade. Quantas e quantas vezes, Osés, nós já escutamos nos presídios aquela pessoa privada dizer: doutor, eu estou morto em vida. Sim. Porque aqui eu não tenho um contato familiar, aqui eu não tenho nenhum tipo de afeição. E essas pessoas ainda em uma situação de apenas acusados, indiciados, sem um devido processo legal. Então, esses Você são usou, fatores que me fazem gostar da advocacia criminal. você usou já de uma expressão que eu ouvi, né, há poucos dias, quando fiz um parlatório com um cliente, em que ele disse assim: eu fui literalmente enterrado vivo. Aí eu disse, agora, essa expressão que você acabou de utilizar me fez ali um link com aquilo que eu ouvi desse meu cliente, né? Dessa visão que ele tinha de ter sido enterrado vivo, né? Ou seja, ele está com a sua liberdade cerceada. Para ele é como se ele tivesse morto, né? E isso é muito impactante para a vida de uma pessoa e quando nós advogados, criminalistas, né, somos instrumentos na vida dessas pessoas, porque a gente acha e tem uma concepção, a sociedade cria uma concepção de que quem está preso é porque realmente cometeu o crime. E quem sabe, lida diariamente com os processos, vê, né, que isso não é verdade. A gente vê muitas pessoas inocentes recolhidas no cárcere. Né? E é preciso a gente entender isso para a gente poder, antes de fazer qualquer comentário, qualquer prejulgamento, entender que lá tem pessoas que não cometeram crime, estão muitas vezes presas ou condenadas por um crime que não cometeram. Né? Isso é muito forte, né? A gente entender essa questão. Verdade. Grande Jada, e quando a gente fala no tribunal do júri, a gente fala de um processo que tem as suas especificidades, né? É um processo que eu digo que é um processo diferenciado, é uma atuação do advogado diferenciada. E quando eu vejo muitos advogados criminalistas que dizem: eu sou advogado criminalista, mas eu não faço tribunal do júri, isso é muito comum a gente se deparar. E aí eu queria já entrar nesse cenário da atuação no Tribunal do Júri, nos processos do rito do Tribunal do Júri, falando um pouco sobre a atuação do advogado criminalista quando se fala do inquérito policial nos crimes dos crimes contra a vida. E aí eu gostaria de saber de você, né, qual é a sua visão sobre o fato do advogado, já no inquérito policial, ele já indicar testemunhas para serem ouvidas no inquérito policial, porque muitas vezes eu passei por isso há poucos dias, o cliente privado da liberdade, é muito difícil a concessão de liberdade nos processos
dos crimes do tribunal do júri, e a gente fica muitas vezes refém a essa falta de fato novo, de algo que ocorra dentro do inquérito que possa subsidiar um pedido, um pleito de liberdade ou de revogação da prisão preventiva. O que eu quero saber de você? Compensa o advogado muitas vezes trazer aquela testemunha crucial, aquela testemunha que sabe muita coisa sobre os fatos, que presenciou os fatos, para ser ouvido no inquérito policial? Porque o que acontece? Nesse caso que eu estou atuando, eu vi uma certa tendência do delegado a querer tirar a credibilidade da testemunha, né? Ou seja, aquilo que é importante, que é a testemunha importante, a forma como se conduz acaba tirando a credibilidade daquela testemunha. E ali eu pensei, será que de fato compensa? Ou a gente espera o melhor momento, espera o time certo para apresentar, mas de um outro lado, o seu cliente continua preso e você é refém dessa situação. Como é que você enxerga isso no dia a dia? Zé, primeiramente, para responder essa pergunta, eu preciso comentar algo que você acabou de falar e que realmente de fato existe. Nós, que somos tribunos, que na maioria das vezes somos chamados ali no último pedido de socorro, que é o quê? A instalação da sessão do plenário do júri. E aí, nesse momento, que é um erro gravíssimo. O cliente ou a família do cliente fala: agora eu vou procurar um advogado de júri. Isso é gravíssimo. Por quê? E aqui já fica o recado. Gente, o júri, o plenário do júri, ele começa na delegacia. O plenário do júri, ele começa no momento em que a pessoa que é acusada de um crime doloso contra a vida está sendo preso. E por que eu falo isso para vocês? Porque, diferentemente o que se tem no processo comum, onde, conforme a previsão legal do artigo 155 do Código de Processo Penal, os elementos indiciários inquéritos não poderão ser utilizados para fundamentação da condenação do juiz. No plenário do júri não é assim. No plenário do júri, quem de fato irá julgar aquela pessoa, se ela é culpada ou não, são os 7 jurados. São os juízes leigos. E esses juízes leigos, conforme também preceitua o mesmo Código de Processo Penal, eles não estão obrigados a fundamentar a sua decisão, conforme preceitua o artigo 93 da Constituição Federal. Eles vão julgar de acordo com os fatos. E todos os elementos construídos dentro do processo poderão ser utilizados no plenário do júri. Então, o que acontece? Às vezes você pega um advogado, que esse advogado não tem a expertise de fato de atuar no plenário do júri, e ele prejudica o processo em todo momento. Porque ele não tem a visão de que, desde o primeiro momento, que se aquele cliente que está sendo injustiçado, e quando eu falo em injustiça, não confundam com culpado ou inocente, eu falo em justiça numa dosimetria de pena, eu falo em justiça num privilégio que poderia passar, eu falo em justiça em uma atenuante da pena, porque tudo isso é injustiça. Porque o devido processo legal, ele tem que trazer para a gente uma pena que sofra a dosimetria de forma justa, em todos os sentidos. Sim. E principalmente como preceitua o artigo 59, a culpabilidade, a personalidade, como foi a questão da prática do crime. Então, o que acontece? Essa dica é importante. Aquele que está sendo acusado de homicídio, procure, desde o primeiro momento, um advogado que olhe para o processo do júri visando o plenário do júri. E aí você fala: doutor Jader, você está sendo muito pessimista, porque desde a delegacia você já está dizendo que o cliente vai a júri popular? De certa forma, sim. Infelizmente, hoje no Brasil, o que se aplica é o indúbio pro società, uma construção errônea, doutrinária,
que diz que a dúvida, a sociedade é que tem que decidir. Porque o juízo, quando vai decidir sobre a decisão interlocutória, e aqui aqueles que falam sentença também corrijam, não é uma sentença, é uma decisão interlocutória de admissibilidade. Se aquela pessoa preenche os requisitos de indícios mínimos de autoria para estar sentada ao banco dos réus, ela vai estar lá no júri. Então é por isso, Osés, que eu falo para você, já no primeiro momento, é importante que você tenha essa visão. E agora, após esse recado aqui aos telespectadores, às pessoas que estão nos assistindo, que após irão nos assistir, eu digo, muito cuidado como você maneja os critérios probantes na fase do júri. Porque tudo aquilo poderá ser utilizado. Respondendo à tua pergunta sobre testemunhas, as pessoas têm que entender uma coisa. O processo, o procedimento inquisitorial, infelizmente, porque isso é uma perca grande para a defesa, e foi julgado isso no Supremo recentemente, ele dispensa o contraditório e a ampla defesa. Ouvir testemunhas na fase de inquérito policial é algo discricionário da autoridade policial, delegado de polícia. Não há uma previsão legal no Código de Processo Penal que diga que o advogado poderá questionar, perguntar, inquirir testemunhas. Essa previsão legal nós teremos no Estatuto da OAB, no artigo 7º, para o acusado. Então, muitas vezes, José, o que acontece? A depender do delegado, e isso é um dever de casa de todo advogado criminalista, saber como atua cada delegado. Eu sei que isso é muito difícil, como, por exemplo, a comarca que eu atuo, que é de Fortaleza, que nós temos mais de 35 delegacias de polícia, saber como pensa os titulares, os plantonistas, é difícil, mas você tem que entender uma coisa. A partir do momento que você arrola uma testemunha e traz ela para dentro do inquérito policial, você tem que saber que aquela testemunha, ela não está adstrita ao contraditório e à ampla defesa. E que o delegado pode querer sim ouvir essa testemunha, mas não permitir, por exemplo, que você, advogado, construa uma tese defensiva em cima de perguntas. E essa testemunha pode acabar falando algo no inquérito policial que, de certa forma, pode ser interpretado lá pelo promotor de justiça e utilizar isso em seu desfavor no plenário do júri. Ah, doutor Jader, mas a gente ouve essa testemunha agora no inquérito policial e depois, lá na resposta escrita à acusação, nós arrolamos essa testemunha para participar do contraditório da ampla defesa e lá a gente pode, pegando aí critérios do cross-examination, no exame direto dessa testemunha que você arrolou, inclusive conhecendo, indagando, preparando, trazermos uma outra versão. Mas aí você tem um problema, porque aí você vai ter uma situação em que o promotor em plenário de júri vai falar assim, essa testemunha não tem credibilidade, aqui no inquérito policial ela falou isso, mas lá no contraditório ela já falou isso, onde é que ela está mentindo? Você tem que entender que quem está assistindo aquele negócio todo são 7 pessoas leigas, são 7 jurados, que vão falar, uai, essa testemunha está mentindo, ela falou algo no inquérito e agora na instrução está falando outra. É por esse motivo, Oséias, que agora sendo objetivo após o preâmbulo, respondendo a sua pergunta, a fase do inquérito policial, ela tem que ser adstrita a provas que por alguma situação, elas podem se perder no tempo. E você vai utilizar essas provas ali desde o primeiro momento, se você também tiver uma boa relação com o teu patrocinado, de saber de fato a verdade. Exemplo, e aqui cito, exame residuográfico. O exame residuográfico que poderá constatar se você disparou com arma de fogo, tendo os compostos químicos em sua mão, bário, chumbo, ferro, ele tem, conforme a doutrina, ele tem 6 horas. Desde que não se lave a mão, desde que não se faça nada. Mas aí também você, advogado, tem que ter uma certeza de que, de fato, o teu cliente não disparou com arma de fogo.
O teu cliente não exerce uma profissão em que diariamente ele tem contato com as mãos com algum desses elementos. Porque o registro gráfico ele é muito bom, principalmente quando o seu cliente está numa situação de homicídio como executor direto e você alega a tese negativa de autoria e você pode chegar lá no plenário e colocar lá no telão lá e dizer, olha, conforme o laudo aqui do médico, do expert, não constou na mão dele elementos que ele tinha disparado. E isso é uma prova boa para você utilizar. Mas você também precisa saber, você tem que ter uma certeza, você tem que ter uma relação com esse cliente. Saber se ele está falando a verdade. Isso é importantíssimo. De repente você pode estar pedindo algo que vai contrariar os seus próprios interesses no âmbito da estratégia da tese defensiva, né? Então tem que saber o que vai pedir, né? E como vai pedir, né? Muito importante isso. Outro fato muito importante de inquérito, Azés, eu sei que você falou sobre testemunhas, mas aqui a gente pode elaborar também outros meios de provas em relação de delegacia. É você, se você for construir, se você tiver a certeza da tese que você vai construir desde o inquérito, você faz aqueles requerimentos necessários. Mas se você não tiver, o melhor caminho, isso eu sempre falo também nas lives que faço, falo nas dicas que eu dou, falo nas palestras que eu dou. A melhor situação para um crime doloso contra a vida, um crime de homicídio, é na fase do inquérito policial, você utilizar o direito constitucional do seu cliente ao silêncio, porque você não sabe o que vai vir de lá. Você não sabe o que se vai construir de prova. Às vezes você quer criar uma história e você vai ter que sustentar essa história até o final, mas entenda uma coisa, nos crimes dolosos contra a vida, crimes que geram uma grande repulsa ao meio social, estes são devidamente investigados. Por exemplo, na minha comarca, em Fortaleza, nós temos a Delegacia de Homicídio da HPP superestruturada, com bons profissionais, inspetores e investigadores que correm em campo atrás de câmeras de vigilância, atrás de sistema de espia para ver geolocalização do veículo que foi utilizado, que correm atrás de colher testemunhos, estes às vezes que vem em forma de testemunhos protegidos, e aí você conta uma história lá na delegacia, e depois a sua história é confrontada com elementos de provas que são trazidos aos autos. Então, eu, estrategicamente, sempre utilizo ali na fase da delegacia o direito ao silêncio do meu cliente. Eu não sei como vai se dar essa denúncia. E outra coisa, você tem o réu que vai a plenário do júri, o acusado, ele tem 3 momentos de fala. Interrogatório em sede de delegacia, interrogatório em sede de instrução processual na primeira fase do júri e no plenário do júri. É muito descrédito trazer 3 versões diferentes. Seu cliente, mesmo que inocente, está condenado. Você está contando 3 histórias. Então, eu penso dessa forma. Que a acusação mais utiliza no plenário é aquilo que o réu traz nas suas versões ao longo do processo de forma divergente, né? De forma contraditória, em um momento fala de um jeito, em um momento fala de outro, e aquilo pode ser explorado, porque o interrogatório ele é o exercício do contraditório, da autodefesa, mas também é meio de prova, né? Eles utilizam isso. E aí esse conflito ali de versões, né, contraditórias ao longo do processo pode ser um tiro no pé. O sujeito pode estar dando no âmbito do plenário do júri. Só uma dúvida, Jari, como é que está aí em Fortaleza a participação do advogado no âmbito do inquérito policial na oitiva das testemunhas, né? Porque a gente tem no artigo 7º, salvo engano, inciso 21, que o advogado participará, mas fala do interrogatório, né? E, inclusive, apresentando quesitos. Nos flagrantes que você participa, os delegados aí têm permitido que o advogado esteja presente no momento da oitiva das testemunhas, de policiais que são ouvidos na condição de testemunha? Como é que você tem visto isso? Zé, eu preciso ser muito sincero para você que
você sabe mais do que eu, nós conversamos em Sobral agora recentemente, que à medida que a nossa advocacia ela vai tendo um certo crescimento devido aos nossos esforços, aos nossos trabalhos, a gente vai trabalhando menos em flagrante. Sim. Infelizmente, nós temos hoje, pelo menos na minha comarca em Fortaleza, uma advocacia criminal que abilta honorários advocatícios. E tem flagrantes que, de fato, não vale a pena você se levantar da sua casa de madrugada, deixar sua filha, deixar sua esposa por uma coisa que você sabe que não vai valer a pena. Então, por exemplo, Oséias, eu sou muito sincero e muito honesto. Esse ano, 2020, 2025, eu não fiz um flagrante em delegacia, porque não valeria a pena. A maioria dos flagrantes ocorre na madrugada, ocorre nos finais de semana, e não valeria a pena. Mas, ano passado, ainda cheguei a fazer alguns flagrantes. E era uma situação muito complicada, porque a autoridade policial, ela possui algo chamado discricionariedade. E é um poder que sobe muitas vezes a cabeça das autoridades policiais e delegados de polícia. Não estou falando de todos, tá? Conheço delegados, bons delegados, legalistas, garantistas. Mas o rol é taxativo. A gente fazer uma leitura desse artigo, ele fala do acompanhamento da levantação de quesitos da pessoa do investigado. Já tive vários entreveros em querer participar da oitiva, do depoimento, geralmente na delegacia, quem é as testemunhas, quem são as testemunhas, são os policiais Sim. militares. E aí eu chego para falar, primeiro, né, tem aquela conversa. Mesmo que você chegue no local do crime, você chega junto com a viatura na delegacia, o delegado olha para você e fala assim, doutor, só um minutinho, deixa eu só conversar aqui com o policial, com o condutor, depois o senhor fala. Ah, é desse jeito, né? Eu lembro que era assim. Aí o delegado entrava para a salinha com o condutor, eles conversavam lá entre si, beleza? Aí depois ia colher o depoimento. Os delegados, à época, permitiam ouvir o depoimento, né? Mas não poderia fazer quesitos, porque a lei não permitia naquele momento, o momento inquisitorial, que é o inquérito policial, o advogado levantar quesitos, levantar perguntas, questionamentos para a testemunha. Porque nós não temos uma previsão legal nesse sentido. A previsão legal que nós temos, que nós nos agarramos, nós nos socorremos, é o Estatuto OAB, que fala sobre essa questão para o investigado, para naquela pessoa, naquele momento, o flagranteado. Então tinha-se essa dificuldade. Entendi, entendi. Não É bacana sei porque, como é em Sobral, cara, né? aqui em Sobral tem tido uma resistência muito grande dos, por parte do- do- dos delegados, das autoridades, né, que presidem o inquérito, principalmente no âmbito do APF, de impedir que o advogado ele acompanhe a oitiva dos policiais, as testemunhas, enfim, que na maioria das vezes são policiais, né, que fazem ali o flagrante. E aí eu digo, doutor, porque não existe aqui contraditório, é um Sim. procedimento e tal, aquela fala que a gente já conhece, a gente já se depara com esse tipo de argumentação. Mas eu digo, doutor, veja bem, o que eu estou lhe pedindo não é para exercer um contraditório de maneira efetiva. Eu estou apenas buscando acompanhar o procedimento para me poder saber o que de fato está acontecendo. E isso é importante não só para mim como profissional que irei exercer uma defesa técnica, isso não é tão só importante para o investigado que vai ter aqui a sua liberdade, possivelmente cerceada, mas também para o senhor, para que o trabalho do senhor, a partir do momento que seja acompanhado por um advogado, por um profissional que representa os interesses daquela pessoa que está sendo investigada e prestes a perder a sua liberdade, o trabalho do senhor vai ter muito mais credibilidade. O senhor vai gozar de muito mais credibilidade. Por quê? Porque eu irei assinar, eu irei estar presente. Então, se está tudo sendo feito de uma forma correta, de uma forma transparente,
Por que é que eu não posso ter acesso? Por que é que eu não posso acompanhar? Eu não estou pedindo ao senhor de aqui a gente começar a estabelecer perguntas, inquirir, enfim, o senhor pode conduzir da sua forma, eu só quero saber como está ocorrendo essa condução, é somente isso. É uma questão de transparência que os atos da administração tem que ter. O senhor está aqui como representante de um Estado. Então, o senhor, como representante estatal, o senhor tem que dar transparência ao que o senhor vai fazer. Mas, mesmo assim, a gente tem tido uma certa resistência, tenho solicitado, e aqui é uma sugestão para os advogados que são impedidos de participar, requerer certidão, né? Ou no momento da fala do teu cliente, na hora que ele vai ser interrogado, fazer constar no interrogatório dele que teu cliente não, que o advogado não foi permitido o acesso, a participação na oitiva dos policiais. E aqui, gente, uma dica muito importante, presta atenção nessa dica. Doutor Jário, eu peguei uma situação em que os 3 policiais foram ouvidos no mesmo momento, dentro da sala. Isso não existe, né? Isso não existe. Mas aí o doutor colocou uma situação que é comum acontecer. Olha, eu vou chamar os 3 policiais aqui na minha sala. Beleza. Vou chamar os 3 policiais na minha sala. Doutor, eu vou conversar com eles aqui, certo? E só para entender, eu disse, sim, doutor, mas o senhor vai ouvir? Não, não vou ouvir. Eu vou ouvir separadamente. Eu só quero ter essa conversa preliminar para eu poder entender. E aí, nessa conversa preliminar, foi ouvir os 3 policiais sem a minha presença. Quando eu fui olhar o APF, o horário da oitiva de cada um que vem lá no cabeçalho, no momento da descrição, era a mesma. Era a mesma. Então, o que foi que eu fiz? Eu disse, qual é a comprovação que a gente tem na audiência de custódia que houve essa violação, né? A oitiva separada das testemunhas, a incomunicabilidade das testemunhas, o horário. E aí eu vi que os 3 policiais foram ouvidos no mesmo horário, no mesmo minuto. Então aquilo era inquestionável. Por quê? Porque muitas coisas que acontecem no âmbito da delegacia, infelizmente a gente não tem como comprovar. O doutor sabe muito bem disso. Né? Porque simplesmente o delegado pode dizer, não, eu conversei com os 3 aqui na minha sala sobre outra coisa, não tem nada a ver com o procedimento. Como é que eu vou saber o que foi conversado lá dentro? Então preste muita atenção ao horário, peça certidão, peça para o seu cliente colocar no interrogatório dele, que é algo que vai fazer a diferença, em dado momento, vai fazer a diferença. Eu já colocou algo aqui que para mim é crucial. Desde o primeiro momento, pensar naquilo que vai acontecer no plenário. É construir desde o primeiro momento algo que vai se sustentar uma tese lá no plenário. E isso é muito importante. E prosseguindo, doutor Jada, eu queria saber... Eu queria dar uma dica aí nesse negócio do testemunho. Rapaz, a gente tem que fazer muitas lives e separar, porque é muito assunto. Infelizmente, para as pessoas que estão aqui assistindo, é muito comum e parece que promotor e juiz coloca a venda dos olhos. Quando pegam na fase lá do inquérito policial, os depoimentos eles são apenas Ctrl+C, Ctrl+V. Sim. Geralmente depõe o condutor, testemunha 01, testemunha 02, às vezes testemunha 04. E aí é Ctrl+C, Ctrl+V. A gente, na inquirição, lá na fase do contraditório da defesa, até faz a pergunta se depuseram em momento separado, se foi respeitado a questão da incomunicabilidade da testemunha, e eles afirmam. Mas, antes da próxima pergunta, eu vou dar uma dica aqui pro pessoal. Gente, vocês que vão participar de inquirição de policial, vocês têm que conhecer o POP da Polícia Militar, o POP da Polícia Civil, que é o procedimento operacional padrão.
não vão para a inquirição sem saber o POP. Me diga uma coisa, se o crime aconteceu dentro de uma residência, dentro de um sítio, como é que o condutor da viatura, o responsável pela guarda da viatura, que não pode deixá-la de jeito nenhum, sob pena de responder ao Código Penal Militar por abandono de posto, porque a viatura é um posto da polícia. Ele estava dentro da residência, ele estava dentro do sítio, ele está mentindo. E ele estava lá depondo sob juramento. E aí é uma dica para saber vocês verificarem que é impossível o condutor. E aí você pergunta, vai ali, perguntas periféricas, sempre elogiando muito bem o trabalho da polícia, né? Não vai direto ao ponto, não. Você pergunta, qual que é a sua posição na viatura? Não, eu sou um motorista. Ah, bacana, o motorista ele serve para guardar a viatura, claro. Numa situação em que todos têm que ir para o operacional, a viatura fica sozinha? Não, de forma alguma, tem que ficar guardando a viatura. Tá, me diga uma coisa, aqui na delegacia, você falou que adentrou dentro da residência e encontrou lá as trouxas de maconha escondidas debaixo da cama. Como é que foi? Você abandonou a viatura nesse momento? O cara fica sem palavras. E aí você vai plantando a descredibilidade do depoimento. E se for na fase do júri, é maravilhoso. É maravilhoso, porque desde lá da instrução você vem plantando essa descredibilidade do depoimento daquele policial. E para o jurado que está vendo aquilo, tudo vai servir de moldar, de aquilatar a prova. Então, passa para a próxima pergunta. É uma dica que eu não podia deixar de dar aqui. Eu faço muita audiência. Assim, essa vivência que faz total diferença, né? Eu Isso. trouxe uma dica aqui no APF, olha o horário que cada policial vai ser ouvido, porque muitas vezes é o mesmo horário, então ele, é a comprovação de que eles que não foi mantida a incomunicabilidade, conhecer do procedimento operacional padrão, e aqui você trouxe uma dica brilhante, que é o papel do condutor da viatura, né? Então, o condutor da viatura ele não deixa a viatura sozinho em nenhum momento, até porque ele é o responsável pela viatura. E aí, muitas vezes, o condutor vem cheio de detalhes de uma abordagem que está distante da viatura. Então, como é que existem esses detalhes? Como é que sabem desses detalhes se ele não poderia estar no local da abordagem, já que a responsabilidade dele era a guarda da viatura? Então, são detalhes que só quem vivencia na prática é que sabe a importância de utilizar isso no plenário. E plenário do júri, eu sempre digo, é um detalhe que muda o jogo. É um Sim. detalhe que muda o convencimento dos jurados. É um detalhe que vai fazer com que o jurado, uma palavra dita, que vai fazer com que o jurado ele compreenda a tua mensagem e possa reconhecer a sua tese. E faz total diferença. Já hoje muito se fala na chamada de investigação defensiva, né? Do advogado. Inclusive, nós temos um provimento, o provimento 188, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que trata sobre essa investigação defensiva. Queria saber, você é um advogado muito experiente no tribunal do júri, como é que o advogado pode estar usando essa investigação defensiva? Na prática, funciona de verdade isso? Né? Quais as dicas que você nos dá quando se trata da investigação defensiva? E aqui eu quero trazer um detalhe que, inclusive, foi mencionado pelo doutor Arthur Porto, que também faz muito júri aqui em Sobral, que hoje o discurso do Ministério Público, no âmbito do plenário, quando a gente ataca, né, com aquele argumento de que o ônus da prova é da acusação, cabe ao Estado provar que aquele sujeito é culpado. Então, o ônus da prova, essa carga probatória,
pertence ao órgão acusador. E hoje o que a gente vê é um discurso do Ministério Público utilizando a investigação defensiva como uma transmissão da responsabilidade para que a defesa produza aquela prova, ou seja, tenha essa responsabilidade probatória. Tipo assim, olha, o doutor Jader está falando que a responsabilidade de provar o ônus probatório, a carga probatória, é do Ministério Público. Mas existe lá na OAB o provimento 188. Por que ele não produziu? Ou seja, uma verdadeira inversão de valores. E aí eu queria lhe ouvir quando se fala do provimento, da investigação defensiva e do que vem sendo utilizado pelo Ministério Público como argumento de acusação. Vamos lá. O provimento, ele traz uma força para o advogado que, de fato, o advogado que é atuante, o advogado que é diligente, já fazia isso muito antes do provimento. Eu fazia, você também fazia, que eu sei, Zé. E só que isso traz uma força para a gente, inclusive uma força para questões de requerimentos que o advogado tende a fazer dentro do processo. Gente, se você é defesa, se você tem o intuito de provar que o seu cliente, de alguma maneira, não praticou crime doloso contra a vida, ou você quer ali fazer ali, passar um privilégio, algo do tipo, eu sinto, Osés, isso eu falo por mim como defesa, diligente que sou e sei que você também é, que nós temos que fazer a nossa lição e o nosso dever de casa. Por exemplo, olha, sempre que eu vou fazer um júri, principalmente em Fortaleza, eu faço muito júri de Fortaleza, eu não deixo de ir à cena do crime. Eu preciso estar lá. Quando eu for sustentar, quando eu for estar no tribunal, eu preciso puxar na minha memória a cena daquele crime. A rua, a casa, o momento, de preferência, o horário que aconteceu o crime, para que você consiga mentalizar as coisas que tem dentro daquele processo. Isso traz um prestígio para o seu trabalho como advogado. Outro ponto, você vai lá no local do crime, verifica as câmeras de filmagem que tem, verifica o que é que se tem ali para você utilizar e juntar tudo isso dentro do processo. Inclusive para poder sustentar no plenário que aquele material estava lá, poderia ter sido solicitado pelo Estado, que tem muito mais poder de requerimento do que a defesa. Por mais que nós estamos hoje regulamentados por um provimento, mas se você for pegar ali aquela estrutura da pirâmide de Kelsen, o provimento está abaixo de uma lei infraconstitucional. E a questão do ônus da prova, e já respondendo essa pergunta para rebater ao Ministério Público, ela permanece. Porque há uma previsão em uma lei infraconstitucional de o Ministério Público provasse o que se acusa. Então isso é fato, isso inclusive é constitucional, está na Constituição Federal. Então você rebate esse ponto dessa forma. E para o advogado que não é um advogado diligente, que é um advogado de cadeira de escritório, que recebe ali a denúncia e vai abrir seu notebook e vai peticionar sua resposta à acusação, seus memoriais, seu reze, sem buscar os elementos de prova, está fadado ao insucesso. Não vai conseguir alavancar bons resultados na advocacia criminal, principalmente no tribunal do júri. Outra coisa, pessoal, entendam quem vai atuar no júri. Quem vai atuar no júri. Mesmo que você não consiga aquilo que você está requerendo por algum motivo, lá no júri, você esfrega na cara de todo mundo. A defesa, a todo momento, buscou provar. Trouxe aqui para poder, mas, por algum motivo, pelo indeferimento, por uma outra situação adversa, não veio para o processo. Como é que vossas excelências, os jurados, vão condenar essa pessoa se nós buscamos a prova, o Ministério Público, o delegado de polícia, que desde o primeiro momento tinham como poder produzir uma prova eficaz para vossas excelências, não fez? Então isso gera uma credibilidade na sua argumentação. Verdade. É assim que eu penso.
eu tenho muito cuidado com isso, né? No âmbito ainda do inquérito, é, muitas vezes eu chego a protocolar requerimentos dentro do inquérito, mesmo sabendo que diante do poder discricionário da autoridade policial de entender quais as diligências que são cabíveis dentro da linha investigativa, da hipótese investigativa da autoridade policial, muitas das vezes eu sei que vai negar. Sim. Muitas das vezes eu já sei que não vai ser atendido aquele pleito, aquele requerimento. Mas é muito importante para você mostrar porque é que muitas vezes aquela hipótese investigativa ela não foi superada. Por que é que aquela hipótese investigativa ela não foi esgotada? Né? Então, o crime de homicídio ele está muito atrelado a uma motivação, ao que motivou a prática daquele crime. Né? 99% dos crimes de homicídio ele tem uma motivação e essa motivação ela vai estar relacionada à autoria, né? Definir a autoria. Por exemplo, quando acontece um homicídio, a primeira coisa que a autoridade policial faz é chama os familiares, pergunta se tem algum problema de cunho amoroso, pergunta se tem algum problema de algum tipo de dívida, começa a entender, né, a vida daquele sujeito para poder estabelecer as hipóteses investigativas e encontrar a motivação. E muitas vezes, mesmo existindo diversas hipóteses investigativas a serem esgotadas, superadas pela autoridade, não se faz isso. Elege uma única hipótese investigativa, já define aquela hipótese e vai até o final convicto daquela hipótese. E no momento que você junta requerimentos para se apurar outras hipóteses possíveis e esta apuração, este pleito não é atendido, você pode apresentar isso para os jurados e dizer, por que não? Qual o interesse do Estado? Por que o Estado não esgotou essas hipóteses investigativas? Né? Por que não? E isso demonstra o que é a realidade de uma investigação. E você tocou num ponto muito importante. Pô, protocola. Ah, mas o delegado não vai atender. Protocola e usa isso em sede de plenário. E outro ponto que você trouxe também, conhecer o local do fato do crime é muito importante. Eu fiz um júri que eu fui até o local porque uma testemunha que diz que da casa dela ela conseguiu ver um crime. E aí eu fui no local e não tinha a mínima possibilidade que da residência dela ela conseguisse ver Só se ela fosse mutante, né, Osés? Então, quando você tem esta compreensão, você cria autoridade para poder, né, convencer os jurados. Eu estive lá, eu fui lá, eu estive no E local. isso é investigação defensiva. Você fotografa, você faz ali a linha do tempo. Hoje em dia a gente que atua muito, Osés, eu ainda não adquiri o meu, não é tão caro, mas aconselho um drone. Um drone, tem drones bons, baratos, com câmera. Sobe um drone, faz um mapeamento da área. Isso é importante, Sim. muito importante. E hoje também a gente tem muitos recursos tecnológicos para a gente fazer sem ir até o local do crime, né? Você tem aqueles street views que você pode percorrer ali as ruas e conhecer o cenário e tudo. Então, assim, é muito importante hoje essa atuação do advogado. Osés, Se esse assunto é tão bom, Osés. Já está se passando uma hora, nós ainda não saímos da delegacia, Osés. você, É deixa eu muito prosseguir. bom. Deixa eu prosseguir aqui. Na resposta à acusação, grande Jade, o que o advogado faz? Antecipa a tese, apresenta tudo, todos os seus leques, né, de opções de defensivos e tudo, ou não? Deixa para o melhor momento. Vamos lá. O advogado,
ele tem que entender uma coisa. A, os momentos de requerimentos, quando trata-se do plenário do júri, ele terá dois. Ainda que há uma previsão legal, com base no Código de Processo Penal, que é o artigo 402, para os crimes que não são cometidos naquela questão do âmbito do tribunal do júri, né, que são as diligências finais, no final da instrução processual, ouvido o interrogatório do acusado, o juiz pergunta, a diligência das partes, pelo 402 CPP, e ali você ainda pode requerer diligência. E aí, já no rito do júri, você pode requerer tais diligências na fase da resposta escrita à acusação, e você também pode requerer diligências na fase do artigo 422, quando já instaurados os trabalhos do plenário. Fazendo esse preâmbulo em relação à questão das diligências, em questão das teses, o que você tem que verificar? Você vai verificar quais são ali, e o advogado que atua no júri, ele tem esse tato. A gente sabe disso. Verifica quais são ali as possibilidades do seu cliente ir a júri ou não ir a júri. Porque, lembrando na nossa conversa, os indícios de autoria, eles são mínimos. O juiz nem precisa fundamentar, conforme o artigo 414 do Código de Processo Penal, de forma absoluta em relação à decisão interlocutória de pronúncia ou impronúncia. Essa análise sobre a apresentação de teses, ela vai ter que ser analisada caso a caso. O importante é, se você é advogado, e aí você não pode perder esse feeling nesse momento, está ali no processo, não só discutindo questões meritórias, mas também questões de nulidade. Nulidade processuais, que você quer argumentar tais nulidades num possível recurso especial, num possível recurso extraordinário. O momento de apresentar essas nulidades já é desde o primeiro momento. Porque senão você vai ser alcançado pelo Instituto da Preclusão. Lembre-se, com a decisão interlocutória de pronúncia do seu acusado, você tem recurso em sentido estrito que vai fazer uma reanálise até de matéria fática processual. Mas, se você perder no recurso estrito, você vai ter que apelar aos tribunais superiores, STJ e STF. E lá, nós não temos revolvimento fático processual. Súmula 7 pelo STJ, se não me engano, é 283 pelo STF. Isso. Não me recordo agora. 283 pelo Supremo. Não há revolvimento fático processual. Então, questões de nulidades, você já tem que deixar prontinhas já na resposta escrita da acusação. Sob pena daquela história de que você, desde o primeiro momento, você não arguiu essas nulidades, então você não demonstrou um prejuízo para o seu cliente. Então, isso vai variar muito. O advogado que vai encarar o plenário do júri, ele tem que verificar se realmente vale a pena ele trazer todas essas questões defensivas, porque elas vão ser rebatidas lá na frente e você vai estar dando ao promotor de justiça armas para poder ele confrontar. E tem uma outra coisa. O 422, que é na fase anterior à instauração do plenário de júri, ele lhe autoriza, além de requerimento de diligências, a trazer rol de testemunhas que você vai apresentar no plenário de júri. No caso, o plenário de júri, diferentemente do rito normal, são 5, mas 5 por fato. Não são 5 no total. E você também tem o 479, que é um momento de 3 dias que antecede o plenário do júri. Lembrando, fica na dica. O júri é dia 15. Não vai me colocar no 479 no dia 12, 6 horas da noite, não, senhor. Sabe por quê? No dia 15, o promotor vai pedir o desentramento de todos aqueles documentos porque ele não foi certificado. Ele não foi intimado da prova que você colocou. Gente, 479, junta ali 3, 4, 5 dias de antecedência, liga na vara. Ô, vara, por favor, juntei aqui os documentos do 479, certifica o promotor de justiça, faz a certidão que ele foi intimado, tomar conhecimento. Então, assim, essas técnicas, como você sempre fala, essas nuances, é de quem de fato atua e vive isso. E aí, essa estratégia, Osés, eu te digo que é caso a caso. A gente tem que analisar.
é dessa forma que eu trabalho. Não sei se você Não, quer complementar algo. claro, claro, claro. Realmente, cada caso tem suas peculiaridades, né? Cada caso tem a necessidade de você avaliar, né? E o direito e a advocacia criminal, ela é diferente porque ela é uma advocacia sob medida, artesanal, né? É É o como que se diferencia. você, é como se você, todo o processo, fizesse algo diferente. É uma situação Ô, diferente. Zé, não dá para ser Google e chat GPT, Não não. dá. Não dá de forma alguma, não tem como. Você dizer, uma demanda de massa na advocacia criminal, você vai lascar a vida de muita gente. A Vai. advocacia criminal, ela é sob medida, ela é uma alfaiataria. É uma advocacia que se equipara a uma alfaiataria. E aí, o que, que acontece? Eu vejo muito isso. E assim, só para contextualizar a pergunta, hoje eu tenho uma preocupação muito grande de antecipar questões meritórias dentro da resposta à acusação. Certa vez eu participei de um júri em que, na resposta à acusação, eu vinha ali questionando o reconhecimento e tal, a ilicitude do reconhecimento, a desconformidade com 226 do CPP. E aí o que, que acontece? Ao longo do processo, realmente não havia dúvidas de que tinha sido o réu ali que eu o representava, porque a filmagem identificava e tudo, né, que ele teria realmente sido o autor dos disparos. Só que aquele disparo que ele efetuou não foi o disparo que ocasionou a morte daquele sujeito, porque foi um contexto anterior, por mais que tenha sido próximo do momento do homicídio, mas foi um contexto anterior. E aí eu questionei isso tal na minha fala. E o promotor, ele nesse dia foi maldoso, porque foi que ele fez? Olha, doutor Oséias vinha aqui na resposta à acusação dele e abriu a minha resposta à acusação lá no Data No Show plenário. e falou sobre o reconhecimento que eu estava questionando, o reconhecimento que eu estava querendo colocar que não teria sido ele, e agora em plenário eu estava reconhecendo que aquela imagem se referia a ele, mas em um outro É contexto, um contexto. assim que eles fazem. Porra, cara, e naquele momento o próprio réu olhou para mim, né, assim como assim, pô, doutor e tal. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu sair vencedor desse júri, porque eu consegui explicar bem, consegui mostrar que o fato de se questionar o reconhecimento, a ilicitude de um reconhecimento, não quer dizer que você está dizendo que não era ele. São situações distintas e eu consegui mostrar e mostrar para os jurados que eu estava tratando de situações distintas e o promotor estava querendo utilizar isso para mostrar como se eu fosse um oportunista Ele queria minar a descredibilidade da sua estratégia. da minha estratégia. E, assim, e hoje, já eu tenho muito cuidado com isso, exatamente para que eu não incorra nesse tipo de problema, que é algo que você, graças a Deus, nesse caso específico, eu tive a habilidade de contornar tudo isso, mas se eu não tivesse essa habilidade, ou nem Estava sempre perdido. estava perdido. Então é muito bacana isso quando você fala cada caso é um caso, porque realmente isso traz uma atenção que nós devemos ter para cada caso concreto e batendo na tecla que a advocacia criminal ela é medida, ela é uma advocacia artesanal. E aí o que eu vou, uma pergunta ainda importante que eu tenho para lhe fazer, já, que é Sim. a questão do interrogatório, né? Que você tem utilizado hoje, sei que cada caso é um caso, mas na grande maioria dos casos que você atua no interrogatório. É um silêncio seletivo, silêncio total, o réu responde a todas as perguntas. Como é que tem sido estabelecido a sua estratégia quando se fala de interrogatório na primeira fase? Primeira fase ou o plenário do júri? Primeira fase. E aí a Primeira gente pode fase. contextualizar também com a segunda fase. Zé, vamos lá.
algumas pessoas discordam de mim nesse sentido. certo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A nossa mãe, ela nos ensinou que nós não devemos falar com pessoas estranhas que querem o nosso mal. Sim, Infelizmente, nós vivemos em um judiciário que, na grande maioria da parte, é um judiciário que violam direitos, é um judiciário tendencioso à condenação. Se não fosse isso, nós não teríamos presídios exacerbados de pessoas presas. Devido a isso, Zé, eu tenho adotado cada vez mais a utilização do silêncio seletivo. O sim, réu, ele responderá apenas às perguntas da defesa. Por quê? Porque dessa forma eu utilizo o exame direto do cross-examination. Eu converso com o meu cliente aquilo que é interessante, a tese defensiva dele, e ainda dá, às vezes dá problema com certos clientes. Eu sim, converso com ele, eu digo, olha, o processo traz isso. Quem me conhece, os promotores sabem disso, já cansei de ser elogiado em júri, porque eles falam, o doutor Jader, ele é fiel ao processo. Não tem história da carochinha. Então, eu trabalho com o processo. Mas eu digo, não criar uma situação com um cliente com um interrogatório, não é inventar. O processo tem isso. E nós vamos olhar para o que isso fala no processo. Porque quando uma pessoa é pegue no exame cruzado, que ela não sabe, a pergunta vem assim, de forma inesperada, ela acaba por, às vezes, abre aspas, escorregar numa casca de banana. E como você falou agora há pouco, no júri, às vezes é 1 milímetro que passa para a condenação. Então, eu utilizo o silêncio espacial na primeira fase do júri. O réu só responde ao advogado de defesa. Não permito, às vezes, com outros correios que advogam, que respondam nem a outros advogados, porque eu gosto de ser dominos no processo. E eu não sei o que o advogado vai falar. Às vezes o processo está todo caminhando retilíneo, ele está fluindo. E aí vem um advogado e faz uma pergunta, sabe, sem pé e sem cabeça. Aquela pergunta: e você conhecia os réus? O policial. O policial. Conheço, eram famosos, 2 matadores, 2 pistoleiros, só andava junto, Tício e Mécio. Sabe? Essa é a pergunta que se faça. Então, eu faço isso com os meus clientes, respondam só a mim. Semana passada, vendo para ver isso, que quando foi perguntar para o réu, e isso era para estar gravado, enfim, então, na verdade está gravado. Mas a gente, pela lei da LGPD, não pode expor os profissionais. Mas para você eu vou te mandar. O promotor se insurgiu e disse que ali não era nem circo, para que o réu pudesse ficar falando e o juiz e o promotor ficassem só olhando, sem fazer nada, que não concordava com o silêncio espacial. O juiz começou, eu já estava ali preparado eu já tenho tudo preparado, a jurisprudência, já tenho tudo pela nulidade. O juiz disse também que não concordava e tudo, mas que isso já era um tema pacificado pela quinta e pela sexta turma, então que isso estava gerando muitas nulidades, né? E que então que ia optar pelo silêncio espacial. Mas nos dias de hoje a gente ainda tem Ministério Público e alguns magistrados que não concordam. Os magistrados fazem porque sabem que é causa de nulidade. Chega lá no STJ, acaba tudo. Mas respondendo de forma objetiva a sua pergunta, eu utilizo silêncio espacial na primeira fase e no tribunal do júri eu permito que o réu responda às dúvidas dos jurados. Porque eu sei que a dúvida que vai vir dos jurados, porque ainda não houve os debates, não houve uma exposição completa dos fatos, vai ser com base naquele momento do interrogatório. É isso. já bacana. Mesmo que você não tenha segurança, né, no seu cliente, assim, tem aquele cliente travado, tem aquele réu travado, em relação às dúvidas dos jurados. Você permite, mesmo que você não tenha aquela confiança nele, no que ele vai responder. Eu sei que dificilmente o jurado ele pergunta, né? É algo mais difícil. Mas tem aquele jurado que é muito
acusador, né? Aquele jurado que faz parte ali, que é o jurado profissional, que é aquele cara ligado ao promotor, que toda hora tá ali, conversa com o promotor. Você sente o cliente ou permite que ele responda? Zé, tem um momento que eu não permito que o cliente responda jurado, porque no júri, você sabe que a nossa atenção é ali, a gente esquece do mundo. Então a gente vibra em tudo. Quando eu percebo que eu tenho um jurado, ou um, ou dois, ou três, que no momento das perguntas do Ministério Público, eles estão lá com um papelzinho, ó, anotando tudo, aí eu digo, opa, esses jurados estão ligados. Nas perguntas do MP, que são para fuder com o réu, eles estão ali, ó, anotando. Porque a memória ela é falha. Sim. A gente que é acostumado a inquirir, a gente pega uma testemunha, a gente mete de 30 a 40 perguntas. E aí, como é que o jurado vai. A testemunha policial, arrolada pelo MP, ela vem para nossa mão depois do Ministério Público. A gente mete ali 30, 40 perguntas, o jurado já está com a cabeça toda embaralhada. Mas em jurado que eu percebo que nas perguntas que são para prejudicar o réu, eles estão ali anotando tudo, que eles ficam lá com a pranchetazinha, com o papel, aí isso às vezes me faz, e principalmente quando eu vejo que é um cliente que não dispõe de muita capacidade ali dentro do processo para poder se sair de uma pergunta que possa lhe prejudicar, ele vai só responder mesmo a defesa. Perfeito, Esse é o trabalho. perfeito, perfeito. Jade, o CPP, ele estabelece que o silêncio, né, ele não pode ser interpretado em prejuízo ao réu e o Ministério Público não pode utilizar como argumento de autoridade o fato do réu não ter respondido ou o réu não ter Enquanto você faz a pergunta, eu vou só pegar uma jurisprudência muito boa sobre esse tema. beleza, bacana. E aí há esse impedimento legal de que o Ministério Público queira utilizar o silêncio em prejuízo, como argumento de autoridade, né? Dizer o seguinte, olha, ele não respondeu, ele deveria ter respondido, ele deveria ter sido sincero, se não foi ele, qual o medo dele ter respondido e tal. Então, isso é impedido pelo Código de Processo Penal, esse argumento de autoridade da acusação com base no silêncio do réu. Só que, e aí o doutor Arthur trouxe um ponto importante, que o Ministério Público tem tentado contornar isso ao ponto de dizer o seguinte, olha, eu gostaria de ter perguntado ao réu isso, mas Sim. ele tem o direito ao silêncio, né? E aí ele não é obrigado a responder, mas era muito importante se eu pudesse perguntar, eu perguntaria. Então, de uma forma sensível, de uma forma ali, né, tentando buscar uma alternativa, ele engata esse argumento. Para você também configura esse impedimento do Código de Processo Penal de o silêncio não poder ser utilizado como argumento de autoridade pelo Ministério Público. Seria argumento de autoridade pelo Ministério Público contornar dessa forma? Isso nunca aconteceu comigo, tá, Zé? Mas na fase de debate, se eu começar a sentir que o promotor vai dizer, excelência, é uma questão de ordem. Excelência, pela ordem, excelência, já sei o que o promotor vai dizer, o réu já fez a sua opção lá na fase do interrogatório do direito parcial, e o promotor vai querer dizer aqui que este réu, ele queria perguntar, doutor, permissa vênia, data vênia máxima, foi a escolha do réu. Se o doutor continuar com essa fala, eu gostaria que ficasse constatado em ato o argumento de autoridade pela violação do que preceitua o artigo, o 212, e para ficar constado. Aí o doutor vai, como é uma questão de ordem, eu estou invocando um preceito legal, uma normativa legal, deverá se ficar constado. Se ele continuar com essa fala aí
que é essa coisinha aí que eles tentam estrategicamente passar por cima de uma defesa que não é uma defesa atenta. Entendi. Eu É, trouxe a jurisprudência aqui, se você quiser deixar eu pronto, compartilhar sobre isso aí. claro, claro, por Ó, favor. anotem aí, pessoal. É o HC 735-519 de São Paulo. O relator ministro Sebastião Reis Júnior, da sexta turma, foi julgado no dia 15 de 8 de 2022. Só ementa aqui. Habeas corpus, nulidade. Receptação de veículo automotor. Inquirição judicial, artigo 212 pp. Inquirição diretamente invocando a ausência do silêncio seletivo do réu, a qual o Ministério Público continuou com as perguntas e foi permitido pelo magistrado, o que gerou a nulidade de todo o procedimento processual. Então, isso é uma questão que gera toda a nulidade. A gente pode até colocar depois, compartilhar, não sei de alguma forma, ô Zé, essas jurisprudências. Bacana, bacana. Depois me encaminha para eu colocar no grupo, né? Tá, O grupo. tem. Posso lhe mandar, vou já te mandar agora já para colocar no grupo aqui. Tem uma também do TOEFL muito boa também, essa já atualizadíssima de 2024, que fala sobre essa questão do princípio constitucional, que é o nemo detenudo sede de genere, né? A violação direta ao artigo 5º, inciso... Aqui é o 53 da Constituição Federal. Bacana, bacana. Só para a gente poder superar essa questão, né, Sim. da primeira fase, é testemunha. Né? E aí é muito comum a defesa se valer de testemunha de conduta, né? Aquela testemunha abonatória, aquela testemunha que vai dizer que o sujeito é gente boa e tal, aquela coisa toda. Como é que você tem agido na sua estratégia defensiva no que tange a rolar testemunhas de conduta, somente de conduta? De fato, compensa. E aí, para contextualizar aqui a pergunta, é muito comum que o sujeito já tenha respondido a um processo ou já tenha sido preso. E aí você traz aquela testemunha, começa a perguntar, indagar há quanto tempo você conhece aquela testemunha, sabe dizer se ela trabalha, se ela exerce atividade laborativa, se ela é uma boa pessoa, se ela é respeitada, se ela é temida, e começa a inquirir a testemunha para explorar essas questões de conduta, porque a gente sabe que vai ser analisado lá no momento de uma possível aplicação da pena no artigo 59, como conduta é uma circunstância judicial prevista no artigo 59, e também até para, de uma certa forma, influenciar os jurados para mostrar que aquele sujeito é gente boa e tudo. Só que o Ministério Público vem e pergunta: você já sabia que ele foi preso por tal motivo e tal, tal? Você sabia que, ou às vezes o sujeito não é, não tem, responde a outros processos, e aí, por exemplo, um homicídio cometido a bala e tal, com uso de revólver. Você sabia que ele andava aportando arma, era comum e tal. E aí tenta descredibilizar essa testemunha de conduta e muitas vezes até de uma forma que existe um impacto para os jurados de defesa que aqui construi algo, traz pessoas para falar de bem, e o rapaz já tem esse processo, o rapaz já andava armado. Tudo. Como é que você tem visto isso? De fato, compensa rolar testemunhas de conduta na primeira fase? Para você, vale a pena? Vamos lá. Deixa eu só lhe fazer um pedido. Eu quero, e aqui quem está nos assistindo no ao vivo, quem comentem aí se vocês quiserem, porque a gente tem muita coisa para falar. Eu vou palestrar às 7h30. Pronto, pronto, pronto. Mas eu quero responder essa e eu já quero. Eu acho que a conversa está interessante. Vocês que estão assistindo e querem assistir, que querem a segunda parte disso, porque eu quero ir contigo. Ô Zé, eu quero ir contigo até o STF discutir. Essa conversa é gostosa. Eu quero ir até o STF. Mas eu queria responder Pronto, essa e queria já lhe propor se a gente pode dar uma continuidade pode, nisso. pode. Vai ser. Agora eu quero lhe responder isso. Rapaz, Pessoal,
entenda uma coisa. Testemunha de conduta para o júri, ela pode ser outra situação que é um tiro no pé. A testemunha abonatória, a testemunha de conduta, a testemunha a favor do rei, né, em favor do rei, é uma testemunha que ela vai trazer ali elementos para que atestar as questões do 59 do Código Penal sobre o teu cliente, personalidade, a questão de alguns fatores, né? Para o júri, vocês têm que entender uma coisa. A testemunha, ela não tem o privilégio que o acusado tem de responder só a defesa. A testemunha, ela vai ser pegue no exame direto, que é você questionando, perguntando. De certa forma, você já conversou. Eu não gosto da palavra preparou, orientou. Não, você conversou. Você trouxe a testemunha para o seu escritório, palitozinho, engravatado, aquele clima de audiência, para ela sentir a pressão. Conversou com ela. O que você sabe do processo? O que você sabe da vida do réu? Você conversou com ela. Mas lá no exame cruzado, quando ela for pega pelo promotor, ele pode acabar com ela, com seu cliente, através da testemunha. Principalmente. Porque assim, o advogado que está experiente, José, ele vai perguntar: olha, mas ele era uma boa pessoa, bem quisto pela sociedade. Aí tem testemunha que fala: ele era até evangélico, ele pregava para todo mundo lá no bairro. Só que o cara tem uma certidão de antecedentes que o advogado não tomou de conta de usar o que agora preceitua até uma reclamação constitucional do Gilmar, que eu estou usando muito no 422, José, depois vamos conversar sobre isso, sobre a não utilização da certidão de antecedentes criminais no júri. O direito penal é do fato, não é o direito penal do autor. E aí, cara, o promotor tá só escutando, o advogado tá achando lindo, tá lá inquirindo a testemunha, e ele fazia caridade, na festa das crianças ele doava presente. E tá lá o cara com roubo, com latrocínio, com homicídio, com furto. E aí o promotor vem. Mas você sabia, você conhecia ele há quanto tempo? 10 anos. Sempre morou na casa dele, sempre morei na casa dele. Pô, mas ele foi preso aqui, passou tantos anos preso, cometendo tais crimes e tal. A testemunha, quando foi inquirida pelo promotor, que ela vê aquele cara engravatado, promotor de justiça, grandão pra cima dela. Ela, ele fala até que ele era violento. Na frente do júri, Zé. É melhor não rolar, Zé. Ele Não era dá, bom, cara. mas não prestava, né? Como, cara? Vamos continuar esse Aí, papo da fase onde nós paramos aqui. pronto. Vou dar uma palestrinha. Ó, deixa eu te agradecer, só concluir Sim, aqui, gente, agradecer doutor Jader Aldrin pela sua disponibilidade, vai ser a parte 1 do nosso encontro, teremos ainda, vamos falar sobre recursos, depois aí eu quero montar contigo, cara. Agradeço de coração pela tua disponibilidade, sucesso, tamo boa junto. parte, Deus te abençoe, muito sucesso Quero para fazer você, e um júri com vocês, Sobral. Eu vou. aí, vamos fazer E um. vou te trazer para fazer em Fortaleza comigo. Vamos sim, meu irmão. Um abraço, que Deus te abençoe, boa palestra, obrigado a todos que estiveram até o presente momento conosco. Vai ficar gravado lá no nosso canal no YouTube, no Fala Criminalista, e um excelente final de semana a todos vocês. Um abraço a todos Tamo junto. e que Deus te abençoe. Um forte abraço, Jales. Valeu, irmão. Abraço. Vamos te ver.